Nesse vídeo eu vou compartilhar como que constrói um gráfico de setores utilizando aqui a janela de álgebra, janela de visualização aqui somente com o eixo, né? E olha que está de 0 a 1 aqui, e aqui a planilha, e eu abri aqui o menu da planilha. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é digitar aqui, ó, valores, aliás, né? E vou colocar aqui alguns valores: 2, 7, 12, 13, 18 e vou pôr aqui mais um que seria 13. Eu vou dar um espaço aqui para que eu tenha a possibilidade de copiar 10 valores. E vou escrever aqui então o seguinte, eu vou até abrir a minha célula e vou escrever aqui o seguinte, ó, igual a soma, abre e fecha parênteses, e vou com o mouse selecionar aqui o meu intervalo. Ó, eu selecionei, teclo Enter, ele somou. Se eu alterar algum valor aqui, por exemplo, aqui para 20, olha o que acontece. A soma é alterada. Se eu colocar mais um valor aqui, ele soma. Então eu vou deletar esse valor para que não tenha. Então eu quero somente valores aqui. Ok. Aqui eu vou colocar grau, que vai ser medido em grau de cada setor. Eu sei que aqui vai ser o total, que vai ser 360 graus, mas eu não tenho o símbolo de grau aqui. Eu consigo clicar aqui na entrada e vir aqui buscar o símbolo de grau, ó. E aqui está o símbolo de grau. Seleciono, dou um Ctrl X, aqui eu dou 2 cliques, escrevo 360, Ctrl V. Tá lá, 360 graus. Vou centralizar também e aqui vou escrever uma fórmula aqui. Divide esse valor por 62, para saber que proporção que 2 é de 62 e multiplica por 360. Então vou escrever aqui o seguinte, ó, igual a esse valor dividido por esse valor vezes esse valor. E agora eu vou congelar essa célula e essa célula para quando eu copiar relativamente elas não sejam alteradas. Para congelar eu escrevo cifrão antes do A e cifrão depois do A. Cifrão aqui antes do B e cifrão aqui depois do B. E teclo Enter e aqui está. Se eu der 2 cliques, ó, tá lá com cifrões certinho, teclo Enter. Vou colocar aqui novamente selecionado e vou esticar a cópia aqui, ó. Copiei relativamente e agora eu quero ver. Será que aqui congelou o A11 e o B11? Dou 2 cliques e noto que sim, ó, A11 e B11 está congelado como eu precisava. Então eu tenho aqui o grau de cada setor circular. Agora então eu vou construir alguns pontos. Clico aqui na janela de visualização, clico aqui no ponto, né? E clico aqui no ponto A e aqui no ponto B. Construir um ponto para ser o centro dos setores e um ponto aqui para ser o início dos setores. Então eu vou escrever aqui na célula C1 igual a B maiúsculo para buscar o valor de B. Eu tenho aqui o valor de B que está no C1. Eu posso, inclusive, ocultar aqui o B, ó, e eu estou vendo que o C1 está aqui, né? Vou, inclusive, também pedir para não exibir o objeto C1, tá? Deixo aqui exibido o B, para que faça referência ao B. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso pedir para girar ponto aqui nesses ângulos aqui. Bom, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, ó. Dou 2 cliques, escrevo igual a girar o ponto aqui de cima, que é o C1, pelo ângulo que está aqui do lado, que é o que? B2. Teclo Enter. Lá girou, encontrei o C2. Se eu copiar relativamente, é só clicar aqui e arrastar. O que acontece? Eu encontrei outros pontos que estão de acordo com o que eu esperava. Então eu tenho inclusive um ponto sobre B, que é o ponto C7. Mas aqui eu também já tinha o ponto C1, que está aqui. Agora só falta uma coisa: construir os meus setores. Eu vou até abrir um pouco mais aqui. Clico nesse ícone e vou abrir um pouco mais aqui minha planilha. E agora eu vou digitar a construção dos meus setores circulares. Como que eu faço isso? Vou digitar aqui na entrada, ó, setor circular. Setor circular precisa de um centro, de um ponto e de outro ponto. O centro a gente sabe que é A para todos, que os pontos a gente vai definir. Então eu vou selecionar aqui o meu comando, Ctrl X, e venho aqui e digito assim, ó, igual, setor circular. Quem é esse primeiro ponto aqui? É o C2. Então digita aqui, C2. Quem é esse outro ponto aqui? Esse outro ponto aqui é o C1. Aliás, este ponto aqui é o C1. E aqui é quem? Aqui é o C2. Fecho aqui e teclo Enter. Olha lá o primeiro setor. Mas quer dizer, se eu copiar relativamente, vai dar certo? Eu vou até então fazer essa cópia relativa. Olha o que acontece. Olha lá, então aqui são os meus setores. Então ok, aí nenhuma novidade até aqui em relação às cores, né? Então eu vou clicar com o botão direito e vou acessar aqui propriedades. Abre essa janela, eu vou colocar então o primeiro setor
em vermelho, 50%. O segundo setor neste amarelo aqui em 50%. O terceiro setor aqui neste azul aqui em 50%. O terceiro setor aqui foi o que? Foi amarelo? Bom, nesse amarelo aqui em 50%. O outro setor vai ficar verde mesmo em 50%. E aqui vou fazer um lilás aqui em 50%. Olha lá, os setores estão coloridos. Agora eu clico aqui, elimino os eixos. Aí você fala assim, mas tem um monte de ponto aí. Tá, então os pontos a gente pode tirar onde? Eu seleciono aqui, o botão direito, eu acesso exibir rótulo. Não, exibir objeto. Aí tiro o ponto A e este ponto aqui, que eu estou desconhecendo quem que é ele, eu acesso aqui, exibir objeto e sai. Agora nos setores eu seleciono e peço para não exibir o rótulo. E aí estão os meus setores como eu queria. Aí você fala assim, mas e se eu modificar os valores? Tem como eu modificar os valores? Tem. Eu posso modificar todos esses valores aqui. Eu vou pôr 5, 12, 4, 1, 7 e 10. Ah, mas o que aconteceu? Então eu posso fazer o seguinte, ó, não, aqui tem que ser a soma desses valores que estão aqui. Teco Enter e aí está. E aí está refeito e tal, né? Algumas vezes acontece esse erro que aconteceu agora, outras vezes não. Vou inclusive aqui modificar a propriedade para que aqui seja uma outra cor, né? Um preto. Tá lá. E assim eu realizo uma construção alternativa ao que o professor William já nos ensinou como construir gráfico de setores.